visita super especial a Chicago. Estamos aqui na Spirit Society of Chicago com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Esse evento está sendo possível graças ao apoio e organização da Federação Espírita Americana, a United States Spiritists Federation. Então, fica o nosso muito obrigada à Federação, aos amigos que nos incluíram no roteiro do Haroldo. Então, seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Dani. Haroldo, nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre a questão da sustentabilidade da Casa Espírita, que nós, provavelmente como no Brasil, né, o movimento espírita fora do Brasil, que ainda é composto por brasileiros, em sua grande maioria, enfrenta esse desafio da manutenção, né, física da obra, da disseminação do Espiritismo. Você tem uma orientação, nos dá? Dani, eu penso muito assim que nós espíritas precisamos resgatar aqueles valores deixados por Jesus no Evangelho. E quando nós lemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, o início do cristianismo, o cristianismo nascente, a gente percebe o amor, o cuidado que esses cristãos tinham com a manutenção das igrejas e da obra. Hoje é muito comum um tipo de visão que eu chamo de visão do predador. É aquela pessoa que quer usufruir tudo que o movimento espírita tem a oferecer, mas ela se sente desobrigada de sustentar e de contribuir. E muitas vezes assume uma posição crítica. Ora, mas está fazendo um congresso, vai cobrar o ingresso? Ora, está fazendo isso, vai ser cobrado? Não é tudo de graça. E aí é importante que a gente reflita que no mundo material não tem de graça. Alguém está sustentando. Alguém está proporcionando os custos. Então a discussão não é se é de graça ou se é pago. A discussão é se um vai sustentar ou se nós vamos dividir amorosamente e caridosamente essa sustentabilidade da obra. Isso é muito importante ser dito. Porque a pessoa entra na casa espírita e ela não se atenta que está pagando o aluguel, que precisa pagar a água, que a luz tem que ser paga, que vai fazer um evento, tem que alugar o local, o material, como vai ter hoje, você vai distribuir alguma coisa, aquilo custa. Então o que nós vamos fazer? A pessoa às vezes chega e ela quer só usufruir. Ela não se sente emocionalmente, amorosamente responsável pelo trabalho. E esse é um problema muito sério. Muito sério. No cristianismo nascente não havia esse problema. A gente recorda, por exemplo, Paulo de Tarso, que durante o seu trabalho de viagem missionária recolhia dinheiro para a igreja de Jerusalém. Emmanuel diz que a igreja de Antioquia, todos contribuíam, então não faltava nada para a igreja. Tinha tudo. Tinha os recursos para auxiliar os necessitados, para manter. A igreja era bonitinha, toda organizada, e ele ainda fala isso, não faltava nada, porque todos trabalhavam e todos contribuíam. Então eu fico muito preocupado que com uma cultura que se desenvolveu no movimento espírita e que é a cultura do predador. Então a pessoa ela critica, ela não ajuda, ela nunca se informa sobre os custos e ela ainda critica quando a organização pede ajuda ou quando cobra para poder ratear, para poder fazer a divisão das despesas. Então é muito estranho isso, né? Porque eu sempre brinco assim, Dani, eu vou almoçar domingo na casa da minha mãe. Todo domingo eu vou. Quando estou lá na minha cidade, vou lá na casa da minha mãezinha. E chego lá, o almoço está pronto, comidinha feita pela mamãe, mas alguém pagou.
Alguém comprou os ingredientes. Alguém pagou a água, pagou a luz. Alguém preparou. Ela fez. Então eu posso ir lá e não pagar nada, mas eu sei que alguém está custeando. Então, como que nós resolvemos isso quando as relações são fundadas no amor? Na caridade. Eu pergunto, mãe, quer que leve alguma coisa? A senhora quer que leve alguma coisa? Fala, ah, meu filho, então traz a sobremesa. Então você vê que existe uma divisão. Então, quando nós agimos na lógica do amor, quem ama não pergunta se precisa. Quem ama contribui, ajuda, dá. Essa é a lógica do amor. Porque o amor sustenta. Ele sustenta. As pessoas que amam estão sempre contribuindo, estão sustentando as obras, as instituições e as ações que elas acreditam. Então eu penso, né, que nós espíritas precisamos amar mais o movimento espírita. Nós precisamos amar mais a casa espírita. Nós precisamos amar mais os divulgadores do espiritismo. Para que a gente se sinta movido a contribuir para a divulgação, para a manutenção, para a sustentabilidade econômica. Isso é fundamental, porque senão nós vamos sempre nessa atitude. Eu sempre usufruo, eu entro, usufruo tudo da casa espírita, mas alguém tem que pagar a luz. Não é justo. Não é justo. O espírito caridoso, o espírito iluminado, ele é justo. Ele sabe agir coletivamente. Os espíritos superiores, eles têm um padrão de relacionamento de grupo, um comportamento social. Eles não são predadores. Eles estão sempre colaborando. É muito bonito isso, né? E eu penso, particularmente, há uma passagem do Evangelho que, para mim, resolve essa questão. De todas as críticas. Quando alguém critica, ah, mas vocês estão cobrando inscrição do evento? Ah, mas está cobrando isso? Ah, mas não tem que ser tudo de graça? Eu me recordo da passagem que Jesus foi multiplicar os pães e os peixes. Ele era o Cristo. Então ele podia multiplicar pão e peixe do jeito que ele queria. Ele não tinha nem ter pão nem peixe. Ele podia simplesmente, com os poderes dele, resolver o problema. Mas ele não fez isso. Ele virou para os discípulos e perguntou: quantos pães tendes? Quantos peixes vocês têm? Olha que lindo. Uma multidão de 5.000 pessoas. E eles falaram assim, nós temos aqui 5 pães, 5 peixes, né? Tem um pouquinho. Me dá. Me dá o pouco que você tem, que eu vou multiplicar. Mas nós temos que dar. Nós temos que dar o que temos. Porque é dando o que nós temos que a espiritualidade superior vai multiplicar. Mas se nós dermos 0, multiplicar 0, não é interessante isso? É importante. O frequentador vem aqui, não é? Pergunta, peraí, quanto que é o aluguel? O aluguel é tanto. Nossa, eu estou usando, então eu quero contribuir. Quantos pães tens? Quanto que é a luz? Quanto que é a água? Vou chegar no evento, quanto é? Vamos contribuir, vamos ajudar. Para que a divulgação chegue às pessoas. Um evento, às vezes, a pessoa fica preocupada porque está cobrando a inscrição do evento. Mal sabe ela que esse evento está sendo transmitido e muitas pessoas estão deixando de suicidar por causa do evento. Aí a pessoa está focada no valor do ingresso. Não podemos. Logo, nós espíritas, nós temos que ter uma visão da espiritualidade. Recurso material é só instrumento. Recurso material é só instrumento. Ele só serve para alguma coisa. Ele não pode ser finalidade. Não posso ficar focado nisso. Né? Então, com essas colocações, me faz pensar que nós, no movimento espírita, temos muito a aprender com nossos irmãos de outras religiões. Temos muito a aprender com os evangélicos, temos muito a aprender com os mormons, com os judeus, até mesmo com os católicos, porque eles contribuem.
Contribui. E às vezes contribui sistematicamente. Né? Doam dos seus ganhos, e aí você observa. Eles têm sede, as igrejas têm sede. O que não é a realidade do movimento espírita. Não é. É raro você, aqui por exemplo na América, né? É raro você ter um grupo que tenha sede, que tenha a própria sede. E eu falo, meu Deus, como que resolve isso? Resolve isso com amor. Resolve isso com amor. Porque quem ama contribui. Quem ama ajuda, doa, sustenta. Né? E aqui na América, principalmente, a gente vê essa realidade. As maiores universidades desse país foram erguidas à custa de doação. Milionários doaram. É por isso que você tem esse país com essa estrutura maravilhosa. Porque as pessoas amam. Não é só patriotismo, é amar a pátria. Amar no sentido, o que eu posso fazer pelo meu país? É uma lição que nós precisamos aprender. Grandes fortunas, né, bilionários que fazem... Poderiam auxiliar, e mesmo nós, todos nós, se todos nós nos reuníssemos, se todos os espíritas do mundo se reunissem para promover financeiramente o espiritismo, nós daríamos um salto. Na divulgação. Daríamos um salto, porque nós teríamos condições de comprar todas as sedes, teríamos condição de promover, de sustentar a obra de divulgação, com cada um doando um pouquinho. É impressionante isso. Eu examinei um censo há uma semana atrás. Há 1 milhão, só no Brasil, 1,5 milhão de pessoas que se declaram espíritas. 1,5 milhão. Pela estatística, 80% desse público tem faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então é um público de poder aquisitivo elevado. Só 20% que é uma camada mais necessitada. Então a maioria tem condição intelectual, são profissionais liberais, servidores públicos, pessoas de uma camada social mais elevada. Dessimpatizantes do espiritismo, 10 milhões de pessoas. São dados do Google. Pelo tráfego na internet você consegue identificar. E eu digo, Dani, se esses 10 milhões de simpatizantes contribuíssem cada um com R$100, nós teríamos 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão não ia ter nenhum centro espírita no planeta Terra sem sede. Nenhuma casa espírita passaria dificuldade. Nenhuma instituição de caridade. Nenhuma creche, nada. Nenhuma passaria dificuldade. Com cada um fazendo um pouquinho. Então nós precisamos pensar, por isso que os espíritos dizem, a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho. Enquanto nós não pensarmos nessa visão coletiva e amorosa, nós não vamos virar o paradigma, nós não vamos passar. Muito obrigada, Haroldo. Muito obrigada por essas colocações.